Mateus capítulo 5, verso 4. Cristo Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até aqui. Curva a sua cabeça novamente. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, a expor a Tua palavra. Nos ajuda, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê clareza, discernimento e sinceridade. Prepara os nossos corações para que a Tua palavra encontre solo fértil, que nós possamos aprender mais de Ti e que possamos viver de acordo com aquilo que nós temos aprendido. Nos ajuda em tudo, Senhor, e glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última semana, nós vimos sobre os pobres de espírito. E nós vimos que, no texto de Mateus, o pobre de espírito não é... O termo pobre não é simplesmente aquele que trabalha para se sustentar, com o seu suor, de sol a sol, com as suas dificuldades, mas aquele que mendiga para sobreviver, aquele que necessita de um auxílio exterior para poder sobreviver. E por ser pobre de espírito, isso tem a ver e significa uma carência total espiritual, uma carência espiritual completa. Não é simplesmente ser pobre, mas ser pobre de espírito. E eles foram agraciados com o reino dos céus, que Jesus disse que é deles. Nós vimos que pobreza material não é mérito nenhum, e que pobreza material não é garantia de humildade, muito pelo contrário. Vimos que o bem-aventurado é aquele que clama, junto com Pedro: Senhor, aparta-te de mim, que sou homem pecador. O bem-aventurado é aquele pobre de espírito que clama junto com Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou o que clama: Cristo veio salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Daquele que clama como publicano, na história que Jesus contou: ó Deus, sê propício, sê favorável a mim, pecador. O pobre de espírito é aquele que clama como filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e perante Ti, e já não sou digno de ser chamado Teu filho. Faz-me um de Teus servos. Esse é o pobre de espírito. Hoje nós veremos que estes pobres de espírito, eles choram. E vamos ver o que Jesus quis dizer com esse chorar. E qual doutrina nós devemos aprender, uma vez que nós consigamos compreender esse texto. E por fim, vamos ver como aplicar tal doutrina nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, o que Jesus quis dizer com bem-aventurado os que choram? O termo chorar, pentos, significa chorar, mas também significa lamentar, estar de luto, aflição. O termo, ele designa aqui alguém que está triste devido à sua culpa, uma tristeza penitente, uma tristeza que não fica só na tristeza, mas que leva à penitência, uma tristeza perante o pecado. O termo designa uma aflição manifesta, não uma tristeza contida, mas uma aflição, e uma aflição em tal nível, em tal grau que ela se manifesta. É sentir uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser, de tal maneira que ela não pode ser ocultada. É uma tristeza que vai se acumulando, e se acumulando de tal maneira como águas numa represa. E se essas águas não passarem por cima da represa e se mostrarem, é a represa toda ruindo, e então essas águas aflorando.
Designa ainda aquele que vê esse tempo, o nosso século, o nosso mundo, vê como ele realmente é. E vendo como realmente é, não é seduzido pelos seus encantos. E designa aquele que chora por aqueles que são seduzidos. Estes, eles serão consolados. Consolado é sinônimo de confortado, de encorajado. Ele está num tempo daquelas coisas que só o grego consegue fazer conosco. Ele está num futuro passivo. Esse futuro, eu já disse para os irmãos que ele significa, todas as expressões que estão no futuro aqui, não significam que algo que vai acontecer somente no futuro, mas dá a entender uma certeza absoluta de algo que está acontecendo e vai acontecer na plenitude. É um pouco diferente da promessa do reino, que é dado no verso 3 e no verso 10. Destes é o reino. Aqui eles serão consolados. Então é um futuro designando certeza, um futuro passivo designando algo que vai ser feito por aquele que chora, que vai ser por aquele, né? Que vai ser feito em favor daquele que necessita de consolo. Não é algo que nós fazemos, mas algo que é feito a nós. E aí, como eu disse, o grego tem aquelas coisas maravilhosas. É chamado de futuro passivo divino, porque esse consolo é um consolo que vem do alto. É um consolo sobre-humano. É um consolo supra-humano. É um consolo que vem única e exclusivamente do Senhor, ainda que Ele possa usar outros meios, mas a sua causa primeira e a sua força está no Senhor. Um teólogo diz que não pode haver consolo onde não haja aflição. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. O ser humano, ele busca naturalmente fugir da aflição. E o consolo, ele denota uma pessoa que está afligida. Talvez nós pudéssemos pensar até o seguinte: melhor é não precisar ser consolado. Mas nós estamos falando a respeito de características que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que o Filho de Deus teria. Sendo assim, o Filho de Deus, ele precisa de consolo. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele chora. E sem haver essa tristeza, sem haver essa aflição, não há consolo. Portanto, essa tristeza, ela deve nos levar a buscar a mão de Deus, para encontrarmos duas formas, duas ações de consolo. O consolo oculto na aflição. Enquanto nós passamos por esses momentos aflitivos, o Senhor nos consola, o Senhor está conosco, o Senhor está nos auxiliando, o Senhor está nos confortando. Ele está oculto na aflição. Quando as lágrimas da aflição brotam dos nossos olhos, nós não estamos sozinhos. E nós não somos movidos por vista nem por sentimento, mas pela certeza da palavra de Deus. Mas além deste consolo oculto na aflição, há também um consolo visível para a aflição. O Senhor pode nos tirar de determinada situação. E se Ele não nos tirar neste tempo, nós sabemos que seremos tirados eternamente de toda e qualquer aflição. Em segundo lugar, qual doutrina Jesus ensinou aqui? Já falamos que as bem-aventuranças, elas são um paradoxo santo. Paradoxo é uma aparente contradição. E aqui nós temos mais um exemplo desse paradoxo santo. Aqui Jesus ele está dizendo assim: bem-aventurados, ou benditos, ou abençoados. E eu discordo de Martin Lloyd Jones, que gosta de tratar bem-aventurados como felizes. Eu já falei para os irmãos que não é simplesmente feliz, é mais que feliz. É um superlativo da felicidade somente comparado com bendito, abençoado. Por isso o termo bem-aventurado vem bem a calhar. Mas vamos observar como felizes.
É como se nosso Senhor Jesus Cristo dissesse aqui: felizes os infelizes. Em Lucas nós encontramos o Senhor falando um ai depois das bem-aventuranças, 4 ais na realidade. Ele diz: ai daqueles que riem, porque irão chorar. Então aqueles que estão alegres e que riem, novamente um paradoxo, esses vão chorar. Mas aqueles que choram, esses são os verdadeiros alegres. Esses vão experimentar um gozo, uma alegria, a qual o mundo não conhece e não pode conhecer. Não podemos esquecer que Jesus não está descrevendo outra categoria de crente. Não há o crente pobre de espírito, o crente manso, o crente que é perseguido, o crente que tem fome e sede de justiça, e o outro crente que é o crente que chora. Jesus não dá 8 categorias de crente, mas ele qualifica o crente com 8 termos, e um destes termos é que ele chora. Então o pobre de espírito chora. Portanto, aquele que é pobre de espírito, ele vai chorar. Ele chora a sua pobreza. Senhores, o crente é alguém contracultural. É alguém que não anda no caminho do mundo. É alguém que o mundo não conhece nem pode conhecer. É alguém que para o mundo é um louco. Os estoicos, filósofos estoicos, eles diziam que o choro, ele deveria ser evitado a qualquer custo. E para evitar o choro a qualquer custo, deveria ser evitado tudo aquilo que conduz ao choro. O homem moderno, senhores, ele tem feito de tudo para evitar tal coisa. O homem moderno, ele anda na busca da felicidade. Ele anda na contramão das bem-aventuranças, buscando para si alegria e fugindo de todas as formas possíveis, de qualquer forma de tristeza. Ele tem organizado a vida em busca de prazeres. Ele tem trabalhado e se esforçado para obter prazer. Ele tem sido treinado para obter prazer. Ele tem organizado a sua vida para que tudo aquilo que possa apontar para seu estado de miséria seja abafado. Isso tem acontecido também na igreja. Quer ser impopular, comece a falar sobre pecado. Eu já disse isso para os irmãos e não é motivo de mérito algum meu, é obrigação. Mas na maioria dos púlpitos dessa cidade, dessa nação, o meu discurso não seria suportado jamais, porque o meu discurso não é meu, é o discurso do Senhor que leva ao arrependimento e à lágrima. Mas as pessoas querem fugir da lágrima, e para fugir da lágrima elas têm que fugir daquilo que conduz à lágrima. E para fugir daquilo que conduz à lágrima, elas têm que fugir do confrontamento com a verdade bíblica da sua condição de pecador. E fugindo dessa confrontação, preferem ficar no pecado. E aí o que faz o Filho de Deus? Se alegra porque ouve a verdade e não chora por aqueles que não ouvem. Se por um lado alguns se afogam no trabalho, e nós vemos isso constantemente, pessoas que trabalham demais, estão fugindo do seu choro, estão fugindo do enfrentamento face a face de quem são, estão se afogando no trabalho, para não terem tempo de parar e pensar sobre a sua condição. Outros dentro da igreja se enfiam num ativismo desenfreado. O que tiver para fazer na igreja eles estão fazendo, porque assim eles não têm que parar para pensar. Atividades 1000, busca de prazer, esporte, lazer. Essas buscas têm sido vigorosas. O ser humano tem buscado toda e qualquer forma de passatempo.
O bem mais precioso que nós temos é o tempo, e ele vai embora muito rápido. E as pessoas pagam para que o seu tempo passe mais rápido e que elas não precisem, então, encarar quem são. Mas vejamos, nem todo choro, senhores, é sinal de bem-aventurança. Não podemos nos enganar. Nós estamos diante de um mundo que busca fugir do choro, e ao mesmo tempo de um mundo que chora muito. Um mundo imerso em lágrimas. Mas nem todo choro é sinal de bem-aventurança. O texto, ele primeiramente não trata sobre pessoas que são melancólicas, pessoas que são tristonhas, pessoas que estão depressivas, pessoas que são choronas. Eu conheço pessoas que choram por tudo. Eu conheço pessoas que são naturalmente emotivas. Conheço pessoas que têm cicatriz do corredor de lágrimas que sai dos seus olhos. Mas isso não é exatamente, ou não significa exatamente, a bem-aventurança que Jesus está descrevendo aqui. Jesus não fala do choro provocado naturalmente, pela condição da pessoa, pela formação, pela estrutura da pessoa. Tem pessoa que é dura também. A experiência que eu tive com o Mateus era uma pessoa que não chorava, criou uma barreira. E tem pessoas que choram com comercial de televisão, choram com filme, choram com livro, choram com cães na rua, choram com tudo. Mas não é da qualidade natural que se está falando. Tem uma música que diz que atrás do choro, muitas vezes nós encontramos o opressor. Aqui não fala do choro provocado naturalmente também por um desastre, seja ele físico, material ou emocional. Muitas vezes, como nós vivemos faz 10 anos, uma catástrofe aqui na cidade, com desmoronamentos e vidas se perdendo. Pessoas na época choravam. Pessoas agora revivendo isso choram. Pessoas que não entenderam na época por serem menores, vendo as reportagens, podem chorar. Mas não é esse choro que está se falando. Não é pelo choro também físico de você se machucar, perder um braço, uma perna, levar uma cabeçada. Não é pelo choro emocional do abandono de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ainda que esse choro seja permeado, circulado, esteja junto com o verso 3 dos pobres, com o verso 5 dos humildes, com o verso 6 dos famintos, não é um choro pela necessidade. E nós vemos muito choro pelas necessidades, sejam elas lícitas ou ilícitas. Choram aqueles que querem comer, mas não trabalham. Choram aqueles que é negado o trabalho. Não é choro de amor ou abandono desse amor. Não por esses motivos, pelo menos isolados, entendam isso, ou motivados e resumidos numa causa que seja Ele mesmo. Vamos explicar isso. Nós vamos explicar isso. Jesus, ele não está dizendo que aqueles que choram por qualquer motivo, ainda que seja um motivo nobre, que esses são bem-aventurados. As bem-aventuranças, elas descrevem o crente. As bem-aventuranças descrevem o homem regenerado. Sendo assim, as bem-aventuranças descrevem o homem espiritual. Portanto, esse choro, ele tem uma origem e causa primeira espiritual. A origem dele é espiritual, a causa dele é espiritual. De tal maneira, senhores, que esse choro está centrado primeiramente em Deus e não no homem. E aí eu espero que os irmãos estejam acompanhando a minha linha de raciocínio.
Veja, aquele que é pobre de espírito, ele não tem como evitar chorar. Os bem-aventurados que choram pela glória de Deus maculada. Os bem-aventurados são aqueles que choram pela sua santidade sendo ofendida. Os bem-aventurados são aqueles que choram porque a lei de Deus é continuamente desobedecida. O Salmo 119, no verso 136, nos mostra um bem-aventurado. E lá diz o seguinte: torrentes de água nascem dos meus olhos. Por quê? Porque os homens não guardam a tua lei. Aqui nós começamos a entender qual é a razão do choro do bem-aventurado. Torrentes de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Esse choro, senhores, é do homem que lamenta a perda da sua própria inocência e da inocência do mundo, a perda da sua própria justiça e da justiça do mundo. É o homem que lamenta a perda do respeito próprio. É um segundo inevitável estágio da primeira bem-aventurança. Entendam, as bem-aventuranças não são uma escada, mas se assim fossem, o primeiro degrau para designar um crente, para designar alguém, um homem espiritual regenerado, é a pobreza de espírito. E essa pobreza de espírito, naturalmente, de maneira sobrenatural, porque a pobreza de espírito é só porque foi regenerado, não nasce no homem. No homem que foi regenerado, que foi transformado agora numa árvore boa que dá bons frutos, esse choro, ele acaba sendo natural. Porque uma vez que foi regenerado e uma vez que entende a sua pobreza de espírito, ele não tem como não chorar diante de Deus. Aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, ele chora a pobreza do seu estado. Ele chora também de arrependimento por aquilo que faz ou deixa de fazer, por aquilo que pensa. Muitos de nós podem ter um bom nome, podem ser respeitados pelos outros, pelos demais. Pode ser visto como um homem muito espiritual. Mas somente entre nós e Deus nós sabemos quem nós somos. E o homem espiritual, o homem regenerado, pobre de espírito, ele sabe muito bem quem ele é. E por saber muito bem quem ele é, ele chora. Como vimos, é uma tristeza que não pode ser ocultada. E aí eu tenho que fazer um parênteses. Não significa que todos aqueles que choram no culto são bem-aventurados. Eu congreguei numa igreja que a gente tinha até um apelido por uma pessoa, tadinha. Era a menina que chorava. E ela chorava, e chorava mesmo. Era bonito de ver, se é que isso é um espetáculo bonito. Mas não é isso que o texto está falando. Aquele que chora, que vai ser consolado, não necessariamente é aquele que expõe o seu choro aos demais, que pode ser uma falsa piedade. E como nós estamos numa época que você tem que desenhar para as pessoas entenderem, explicar o desenho, não significa também que aqueles que choram em público não sejam bem-aventurados. Nós não conseguimos analisar. Quem analisa é Deus. Quem analisa é a própria pessoa. E a própria pessoa deve ter discernimento suficiente para saber se é ou não é. E aí nós estamos entendendo isso. Entendendo que é uma tristeza que não pode ser segurada, não pode ser contida. É uma tristeza santa, causada pela pobreza espiritual diante da santidade de Deus, da glória de Deus. Nós temos vários desdobramentos para analisar. Bem-aventurado é aquele que lamenta diariamente por causa do seu pecado. E se hoje não pode se falar em pecado nem ao menos para se entrar no cristianismo, quanto mais para os cristãos. Eu já fui repreendido dentro de igreja por dizer que eu sou pecador. Não diga isso. Você não é um pecador, você é um santo.
Eu disse, e? O que me impede de ser santo e pecador? Eu sou santificado em Cristo Jesus. A minha justiça é de Cristo. O mérito não é meu. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. O que você está me ensinando? Aonde que você quer me levar? Para onde você está me puxando, uma vez que parece que você está num abismo? As misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos todos. Esse verso não é para ímpios, senhores. Esse verso é para o povo de Deus. As misericórdias do Senhor são o motivo, a causa de nós não sermos destruídos, de nós sermos diariamente renovados. Isso só é possível aquele que lamenta diariamente. Só é possível aquele que conta com o auxílio do Espírito Santo, mediante um correto entendimento do pecado, geralmente através da pregação da palavra de Deus. Mas a igreja tem manifestado um conceito muito errôneo de pecado, sem uma profunda convicção de pecado, senhores. Convicção essa que leva ao choro sincero de arrependimento. O consolo e a alegria não são encontrados. Como nós vimos, deixe-me repetir exatamente, não pode haver consolo onde não haja aflição. A convicção do pecado, que gera uma contínua pobreza de espírito, leva ao choro, que encontra então alegria na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós não encontramos alegria no Senhor. Muitas vezes os conceitos que nós vemos são meio estéreos para nós, são meio infrutíferos, são meio vazios. Nós não conseguimos atingir aquela compreensão. Nós olhamos e lemos os livros dos reformadores, lemos os livros dos puritanos, lemos a palavra de Deus e lemos as pessoas encontrando toda a sua alegria, consolo, conforto em Cristo. E aquilo parece muito estranho para nós. Parece que a gente sempre tem que colocar uma vírgula. Não, tudo bem, mas eu estou vivendo algo diferente. E é exatamente isso, você está vivendo muitas vezes algo diferente, porque está sendo roubado de você a convicção da sua natureza pecaminosa, de quem você é diante de Deus, de tudo aquilo que você tem feito erroneamente. E aí, isso não tem te causado a tristeza que leva ao choro, que leva ao consolo. E aí então, Cristo não é tudo em todos, porque Ele não é para você. Você não encontra esse consolo, esse conforto nele. E não adianta lamentar pelos outros. É o seu caso. Tem se errado muito sobre isso. As pessoas querem pular etapas. O povo que se diz cristão, ele repele, ele vira as costas ao ensino sobre o pecado. E sem experimentar essa tristeza, é impossível experimentar a alegria do verdadeiro consolo. Tragicamente, isso tem sido substituído nas igrejas. Tem sido substituído por barulhos, por gritaria, por choros histéricos forçados, por palavras de homem e não palavra de Deus, por músicas de homem e não convicção da palavra de Deus, por testemunhos ou testemunhos de homens e não pela palavra de Deus. Barulhos, shows que emocionam, entretenimento, humor para fugir de qualquer forma de choro. A igreja atual tem buscado água em cisternas rotas, onde não há água, onde está seco. E tem continuado sedenta. E tem caminhado sedenta e não tem dado entendimento da situação que está. Jesus, senhores, está pregando o Sermão do Monte,
Jesus está pregando o sermão do reino. E quando ele iniciou a pregação desse sermão, ele proclamou o seguinte: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ele estava então conduzindo os filhos de Deus às lágrimas do arrependimento. Que distância, senhores, entre aquilo que o Filho Santo de Deus, que se entregou por nós, fez e o que tem sido feito em nome dele hoje. Ele não estava, senhores, vendendo uma experiência, como se diz hoje, em jargão de marketing. Hoje não se vende mais camiseta, não se vende mais sanduíche, não se vende mais calçado, não se vende mais aparelho celular, é tudo vendendo uma experiência. Você tem uma experiência. Jesus, ele não estava vendendo uma experiência de inclusão, ele estava proclamando uma verdade que você tem que viver de fato. Uma verdade que muda quem você é. Uma verdade que através do poder do Espírito Santo de Deus te transforma de rocha em carne, de morto em vivo, de bastardo em filho, de pecador em perdoado. Reconhecer a falência espiritual, pessoal, às vezes é até fácil. E nós vamos ver isso quando nós falarmos semana que vem a respeito dos mansos. Vai ser surpreendente. Porque nós falarmos de nós mesmos é fácil às vezes, né? Eu sou pecador, a minha voz é chata, eu me expresso mal, eu conjugo mal os verbos, eu tenho uma concordância horrível. E é fácil falar isso, às vezes até causa uma empatia, uma piedade no outro. Agora quando o outro vem, puxa, você errou 4 verbos, a sua concordância é horrível, nós queremos ou chorar ou arrancar a cabeça da pessoa. Nós não somos bons para ouvir isso dos demais. A mansidão vai falar sobre isso. Agora, reconhecer essa falência é fácil da boca para fora. Agora, reconhecer essa falência como sendo de fato uma pobreza do espírito, ela já fica mais complicada, porque ela traz consigo o choro. E reconhecer a falência com um coração indiferente é totalmente inútil. É a mesma coisa que você estar sentado numa casa pegando fogo e dizer: olha, a casa está pegando fogo. Puxa, é verdade, eu estou entendendo isso. Meu Deus, ela vai consumir, as chamas vão consumir toda a casa. E se eu continuar aqui sentado, eu vou morrer queimado. E continua sentado. Não adianta de nada. A pobreza de espírito tem que conduzir a uma reação que não pode ser segurada, controlada, ela é manifesta. Contudo, esse choro vai além do próprio pecado, senhores. O bem-aventurado, ele tem também fome e sede de justiça, e ele então chora pela injustiça mundial. Ele chora pela sua família, ele chora pela sua igreja, ele chora pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado, nação e mundo. Ele chora porque o nome de Deus Criador é blasfemado, é vituperado. Além do próprio pecado, ele lamenta o pecado do mundo, como o salmista que nós vimos no Salmo 119. Eu quero citar: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Veja, não lamenta só o próprio. E não está lamentando exatamente pelas pessoas. Não é as pessoas. Não são as pessoas. O foco principal das suas lágrimas está em segundo plano, porque o foco principal das suas lágrimas pelo mundo é a glória de Deus, é a palavra de Deus sendo quebrada. Assim como a sua lágrima não está nele como pessoa principal, mas em sua vida, em sua condição, em seu pecado diante de Deus. Então, o foco principal dela, o paradigma pela qual ela analisa todas as coisas,
é o nome santo de Deus, é a glória de Deus. E ela não fica em si mesma, ela lamenta pelo mundo. Ela lamenta como nós vimos o salmista, ela lamenta como Jó, que sacrificava continuadamente nas madrugadas em favor dos filhos. E assim eu volto àquilo que eu falei anteriormente. Quando alguém lamenta o seu pecado e o pecado do mundo, quando há o choro pelas mazelas da vida, isso fundamenta-se em Deus. Você pode desidratar de tanto chorar. Você pode morrer de tanto chorar. Se o teu choro não se centrar em Deus como causa primeira, você não está fazendo nada demais. Assim, o bem-aventurado, ele não chora o carro roubado. Lembra quando nós falamos que não é o choro pelos desastres físicos, materiais e espirituais? O bem-aventurado, ele não chora o carro que foi levado. O bem-aventurado chora a condição de alguém arriscar a própria vida e a vida de outrem para tomar um bem seu. Ele chora porque os homens não olham para Deus. Ele chora porque o mal tem reinado no coração do homem, afastado do Senhor. O carro é consequência. Ele não chora como a nação ficou agora assustada. Alguns foram as lágrimas, outros foram sentimento de revolta. Quando aquela senhora de 106 anos foi brutalmente espancada até a morte por causa de R$30. Essa é a condição humana. Agora o bem-aventurado, ele não chora porque há uma senhorinha de 106 anos. Ele chora porque um animal na forma de homem consegue chegar nesse extremo, virando as costas totalmente para Deus, totalmente para qualquer senso de moral. Ele chora porque ele diz: Senhor, até onde chegamos? Ele chora porque ele vê pais abusando dos filhos. Ele chora porque vê mães jogando filhos numa sacola plástica no rio, como se fosse filhote de cachorro. Ele chora porque o egoísmo é tamanho que as pessoas, ao invés de trabalhar por alguma coisa, retiram da outra e não temem tirar uma vida por causa de uma porcaria, de um bem material. Ele não chora somente por um cônjuge que abandonou, mas ele chora pela condição de alguém quebrar um voto com Deus, de trocar um relacionamento estável por uma aventura, a qual muito provável vai se arrepender. Entenderam a diferença? O choro dele está focado primeiramente na quebra da lei de Deus. Ele chora pelo estado de miséria que leva a essas coisas. Esse choro tem origem espiritual. Ele está centrado em Deus, diante de quem todos são pobres de espírito, mas nem todos têm a graça de Deus de reconhecer. Ele chora porque todos estão diante de Deus e deveriam chorar, mas não têm a graça de se arrepender. Ele chora ansiando de forma como um faminto pela justiça de Deus nesse mundo. Portanto, o bem-aventurado não chora primeiramente pelas coisas outrora queridas, mas que foram perdidas. Ele não chora pela fome e pela miséria mundial. Ele não chora pela guerra, pelo abandono, de forma subjetiva. Ele enxerga porque ele é um cristão, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma filosofia, ele tem uma forma de ver o mundo, e a forma de ver o mundo é através da palavra de Deus. Então todas essas coisas estão confrontando a ordem e a lei e a santidade de Deus. Então ele chora por essas coisas, mas na perspectiva correta, e não por elas em si.
O seu tesouro está em Deus, e o seu choro baseia-se, primeiramente, no fato de que todos esses que têm feito estas coisas, eles têm desprezado a Deus, eles não têm amado a Deus em primeiro lugar, e quem não ama a Deus em primeiro lugar, está impossibilitado, incapacitado de amar ao próximo como a si mesmo, e é por isso que ele chora. Aqueles que choram e permanecem afastados de Deus não encontram aqui uma bem-aventurança de serem consolados. Esse choro é diferente, senhores, do remorso. Remorso não é choro de arrependimento. Choro por remorso, consciência pesada, medo do castigo, não torna ninguém bem-aventurado, muito pelo contrário, piora o seu estado. São lágrimas muitas vezes de orgulho. Nós vemos cônjuges traidores chorando quando foram descobertos. Nós vemos políticos chorando depois que foram descobertos. Seriam eles bem-aventurados? Chorar por medo de castigo, remorso, consciência pesada não significa absolutamente nada. Calvino, ele afirma que o choro do ímpio, ele não é perante Deus. Ele é perante a um próprio Deus, diria eu, ao próprio orgulho, ao próprio medo de ser envergonhado, medindo o que vai perder ou deixar de ganhar quando descoberto. Mas volta Calvino, esse choro do ímpio não é perante Deus. E com aquela sutileza que Calvino tem, ele diz que o choro do ímpio são como gritos de bestas brutais. Ele diz que o choro do ímpio é tal como um boi que grita ao ser abatido. Não passa de um choro animal, que não representa absolutamente nada diante de Deus. A lágrima do descrente não é pelo motivo correto. A lágrima do crente deve vir de uma sincera contrição, gerado por uma profunda dor na alma, pela afronta que foi cometida. E é a estes, sob influência da lei de Deus, sob influência do Espírito Santo de Deus, que choram a sua miséria diante de Deus, que Jesus Cristo nosso Senhor promete o consolo. É para estes. Veja, Judas chorou. Chorou, mas se afastou de Deus. Chorou, mas não se arrependeu. Chorou, mas resolveu dar um fim na sua própria vida, pois tinha perdido na sua cabeça a sua chance. E não somente Judas, Esaú chorou. E ainda que tenha chorado, não foi restituído. Não deu bola que Deus tinha falado. Não deu bola à sua primogenitura. Não valorizou o primeiro reino. Valorizou primeiro a sua fome. E entregou a sua posição por um prato de lentilhas e depois buscou com lágrimas. Mas não foram lágrimas de arrependimento. Essas lágrimas afastaram ainda mais tanto Judas como Esaú de Deus. E a estes, aos ímpios, aqueles que choram simplesmente por consciência pesada, a promessa de Deus não é o consolo, mas a promessa de Deus é ainda mais choro, somado a ranger de dentes, numa eternidade no inferno. Já o choro do bem-aventurado, por si e pelo mundo, é motivado pela distância entre a santidade de Deus, a ordem de Deus e o homem caído. O bem-aventurado, ele chora pela sua reação diante do que lhe foi feito, diante das mazelas que vê, antes ainda de lamentar a ofensa. Dei o exemplo do carro, né? O bem-aventurado, ele não chora o carro em si que é perdido, mas a condição de alguém que vem roubar o carro, disposto a tirar uma vida. Depois o bem-aventurado chora pelo seu sentimento, porque naquele momento ele queria arrancar a cabeça do assaltante, ele queria arrancar a cabeça da mãe do assaltante, ele queria arrancar a cabeça dos vizinhos do assaltante, porque ele fica irado. E o bem-aventurado entende que a sua justiça está no Senhor. Então ele chora a sua própria condição, mesmo diante das mazelas. E vamos lá.
Glória a Deus que eu já falei que aquele que não tem pecado é mentiroso. E que nós devemos ir ao Senhor, porque nós somos assim. Nós somos assim. Agora vejam o seguinte: a bênção do bem-aventurado não está no choro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A bênção dele não é o choro. Chorar não é a bênção, é algo que conduz. Sem aflição não há consolo. E qual é a bênção disso? É o consolo. Agora observem o seguinte: consolo é um termo maravilhoso, porque ele tem uma raiz do consolador, que pode ser traduzido também como advogado. E aí, senhores, Jesus é o consolador. Em Lucas capítulo 2, verso 25, nós temos a figura de Simeão. E Simeão está no templo, aguardando para ver o Messias. E ele diz que estava aguardando a consolação de Israel, ou o consolo de Israel. E quando você ver de novo esse versículo na sua Bíblia, pode corrigir se tiver em letra minúscula. Aquele consolo ali era para estar em letra maiúscula, porque é um título messiânico. Ele está aguardando o consolo de Israel. Ele está aguardando o consolador de Israel. Ele está aguardando o advogado dos filhos de Deus. É isso que ele está aguardando. É um termo que caracteriza o nosso Senhor Jesus Cristo. O advogado, o que ele faz, o advogado, já desde aquela época? Não, hoje eles mentem e fazem todo o esquema, mas o advogado naquela época, ele acompanhava a pessoa que ele estava defendendo, ele ficava ao lado dela durante todo o processo, ficava ao lado dela durante todo o julgamento, acompanhava ela. E aí eu não tenho como não recordar de uma figura, de uma música, de uma fábula, chamada Pegadas na Areia, aonde um homem está andando com o Senhor Jesus e estão revendo a sua vida, e ele nota que haviam pegadas de 2 homens, e ele nota também que em alguns momentos não tinham pegadas de 2 homens, mas apenas de um homem. E ele observa que esse momento era geralmente um momento triste, um momento difícil, um momento desesperador, e ele questiona Jesus: mas por que nos momentos mais difíceis da minha vida eu estou sozinho e tu me desamparaste? E aí na fábula Jesus diz o seguinte: nesses momentos, filho, eu estava te carregando no colo. Você não estava sozinho, você não estava vendo. Eu era o consolo no meio da aflição que você não viu. Esse é o Consolador, esse é o nosso advogado, esse é Cristo que nos acompanha. Às vezes o consolo consiste na remoção da aflição, mas nem sempre. Às vezes o consolo nos acompanha durante a aflição, pelo tempo que a aflição durar. E senhores, a nossa vida é muito boa, porque tem gente que tem aflição a vida inteira. E se a promessa não fosse serão consolados como uma certeza, elas se desesperariam. A tristeza piedosa nos faz olhar para Deus que nos consola. Onde há aflição verdadeira pelo motivo correto, haverá consolo gracioso, imerecido, misericordioso de Deus, até o momento em que toda lágrima será enxugada da nossa face, de uma vez por todas. E com isso eu chego ao terceiro ponto: como podemos aplicar tal doutrina? Primeiramente, nós vemos Atos, capítulo 2, verso 37 em diante, até ali, no dia que o outro Consolador, como promessa de Deus, veio ao povo de Deus. Pedro está fazendo uma pregação maravilhosa diante dos judeus. E diante daquela pregação onde mostrava o pecado, aqueles judeus tiveram seus corações partidos e disseram a Pedro: o que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos. De tal maneira que o entendimento de quem é Deus
A compreensão de quem nós somos, que só podemos chegar a essa compreensão quando compreendemos quem é Deus. A convicção do nosso estado deve nos levar ao arrependimento, e esse arrependimento deve ser constante. Paulo nos instrui que a tristeza do mundo traz a morte, o peso de consciência traz a morte, o remorso traz a morte. Foi o que trouxe a Judas, foi o que trouxe a Esaú condenação. Todavia, diz Paulo, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. A tristeza segundo Deus vem para o pobre de espírito, e o pobre de espírito chora e recebe a promessa que vai ser consolado. E essa tristeza opera arrependimento para a salvação. É a tristeza que traz a vida em Cristo Jesus abundante. É a tristeza que traz o consolo, o nosso Consolador. É a tristeza que traz a alegria, que é Cristo, a alegria de toda a terra. Essa tristeza, senhores, não é medida por quantidade de lágrimas, mas por sinceridade de coração contrito. Como eu já disse, você pode chorar muito, mas não é a quantidade, é a sinceridade. Spurgeon diz o seguinte: eles, os que choram, estão no nível superior, embora pareçam estar no nível inferior. Olha o que diz Tiago, irmão de Jesus: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Converta-se o vosso riso em pranto. E a gente vê hoje a igreja dizendo que vai se reunir para uma festa. Os que afirmam vivenciar todas as alegrias do reino sem lágrimas se enganam quanto à natureza do reino, diz um teólogo. Nós deveríamos experimentar mais tristeza segundo Deus, muito mais arrependimento constante. Eclesiastes nos ensina o seguinte: o coração dos sábios está na casa do choro, ou na casa do luto onde há choro. O coração dos tolos na casa da alegria. Onde está o nosso coração, senhores? Aonde está o nosso coração? Os que experimentarão o verdadeiro consolo são aqueles que não estão bem. São aqueles que se sentem incomodados pelo seu próprio pecado, pela sua condição. São aqueles que confiam única e exclusivamente na misericórdia do Senhor, mas não se folgam nisso. Os que choram são os que vivem na renúncia do que o mundo pode oferecer como felicidade. Eles sabem que a embarcação festiva desse mundo, desse século, essa embarcação festiva está indo para um abismo e ainda está afundando. Eles sabem qual é o destino dela. Eles sabem que depende exclusivamente da graça divina. Sendo pobres, eles choram. David Brainerd, ele foi genro de Jonathan Edwards, o puritano de terceira geração na América. Ele foi missionário entre os índios norte-americanos. Um homem de Deus. Entregou sua vida a evangelizar índios. Índios mesmo. Índios que poderiam matá-lo a qualquer momento. E ele escreve o seguinte no seu diário: em minhas devoções matinais, a minha alma desfez-se em lágrimas, e choro amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Parece com a nossa vida, senhores? O modelo do crente é, sobretudo, o próprio Jesus, em segundo lugar. Em Lucas 19:41, nós vemos Jesus chorando sobre Jerusalém, chorando sobre a condição da cidade, não porque ele não pudesse salvá-la, mas chorando porque aqueles homens tinham dado as costas para Deus.
O nosso exemplo primordial é Jesus. O nosso exemplo principal é Jesus. E se o bem-aventurado chora, o nosso Senhor chorou. E chorou pelos outros. Jesus foi um homem familiarizado com o sofrimento. Nós podemos nos enganar e acharmos que aqueles que não choram, que estão sempre felizes, é que são os bem-aventurados. Mas Jesus é o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito, chorou, e chorou muito. Jesus foi considerado o homem de dores. Jesus veio como servo sofredor. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve dor, Jesus ficou cansado, Jesus ficou angustiado, Jesus ficou irado. Tudo isso a Bíblia fala a respeito de Jesus. Mas eu não sei se os senhores já notaram, a Bíblia não fala a respeito de uma gargalhada do nosso Senhor. Não há um verso na Bíblia que diz que Jesus sorriu. Dá o que pensar, não dá não? Dá o que pensar. Martin Lloyd-Jones, ele acerta quando ele diz o seguinte: o silêncio, né, um argumento provado com silêncio é perigoso. E eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo tenha sorrido. Eu creio que Ele tenha dado gargalhadas com as crianças. Eu creio que Ele tenha sido bem-humorado. Mas o registro que ficou para nós foi de um homem sério, de um homem grave, de um homem que chora, de um homem que chorou. Jesus, mesmo tendo rido, não foi registrado, mas é registrado em João que ele chorou quando Lázaro morreu. Esse é o nosso modelo, senhores. Esse é o nosso modelo. Quando estivermos sobrecarregados, que possamos aprender a olhar para Cristo e achar nele a nossa alegria e a nossa glória. E com isso eu não estou dizendo que os irmãos agora devem parar de rir e ficar chorando. Mas cadê o choro dos irmãos? Terceira aplicação: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Apocalipse 21. Que verso! Os bem-aventurados, aqueles que choram, os bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Nossos tempos de choro nos trouxeram mais consolo que os nossos dias de alegria, disse Spurgeon. Nosso consolo verdadeiro vem em meio a lágrimas, não em meio a gargalhadas. Qualquer consolo hoje que não seja Cristo, seja consolo lícito, como a mão de uma mãe secando a lágrima dos seus olhos, ou de uma criança. Seja ilícito, como se afundar no trabalho, desprezando a família, ou se afundar em algum vício. Qualquer desses consolos são efêmeros, são passageiros. O consolo lícito encontrado num amigo, numa mãe, num pai, ele acaba. E os problemas continuam e a lágrima volta. O consolo encontrado nos vícios nos afunda cada vez mais, para mais lágrima. Agora, Cristo, Ele levou na cruz o motivo do verdadeiro choro, que é o choro de arrependimento. O arrependimento genuíno concede, então, conforto em meio às lágrimas, porque Cristo carregou todos os nossos pecados. Quarta aplicação: uma vez que o consolo humano, mesmo bom, é passageiro, e que nada no mundo pode consolar-nos, lembremos então que a bênção está no consolo e não no choro. Todavia, onde há choro, há hoje e haverá eternamente consolo. A árvore má não pode dar bom fruto, contudo a árvore renovada, ela é boa, e a árvore renovada dá bons frutos, e ela dá bons frutos regadas a lágrimas de arrependimento. Lágrimas do choro do bem-aventurado. Quinta aplicação: o bem-aventurado carrega sofrimento e chora na medida permitida por Cristo,
É nem uma lágrima a mais e nem uma lágrima a menos. O nosso Senhor, em sua misericórdia, não deixa que os problemas que nós encontramos nos esmaguem. Ele nos conduz por um caminho perfeito. Ele carregou toda a nossa culpa e sofrimento. Ele é o nosso advogado que está ao nosso lado nos momentos de tristeza. Ele é o consolador que consola e nos acompanha pelo vale de lágrimas. Ele regula a intensidade do nosso sofrimento. Mas Ele recolhe e guarda as nossas lágrimas no seu odre, conforme foram descritas em seus livros. E em Salmos nós encontramos no Salmo 56, que nenhuma lágrima nossa vai ser desperdiçada, mas Deus vai preservar, vai guardar, tem guardado cada uma de nossas lágrimas, como se fosse um precioso perfume ou um precioso vinho nos seus odres. Nós não choramos à toa. Quando o choro é verdadeiro, quando o choro é do bem-aventurado, quando o choro é movido pelo Espírito Santo de Deus, nenhuma dessas lágrimas são perdidas, nenhuma dessas lágrimas são à toa, nenhuma dessas lágrimas são desprezadas por aquele que nos levou à condição de pobreza espiritual, de reconhecimento de quem somos, e nos levou então às lágrimas. Nós, como vasos de barro, nós somos atribulados, diz Paulo, perplexos, perseguidos, abatidos, trazendo a mortificação de Cristo em nosso corpo, com o nosso corpo exterior corrompido, em meio a lágrimas, mas sendo diariamente renovados, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. 2 Coríntios. Ele, nosso Deus, nosso Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Os que sorriem irão chorar, mas aqueles que choram cantarão de alegria. Sexta aplicação, e com essa eu encerro. Você tem chorado? Você tem chorado a sua pobreza espiritual? Você tem chorado, não pelos seus problemas, mas porque os seus problemas são originados na sua virada de costas para Deus. Os seus problemas são gerados no mundo que virou as costas para Deus. Os seus problemas são gerados por uma natureza que foi corrompida por causa que Adão virou as costas para Deus. Você tem chorado? E mais, você já chorou de arrependimento? Ou chorou apenas de remorso? Chorou apenas porque as palavras entraram e causaram um sentimento que você não pôde segurar? Mas nada mais do que aquilo, assim como um filme triste ou uma música que te relembre alguma coisa do passado. O choro que nós estamos falando aqui é um choro de arrependimento. Quem não vê bem-aventurança no choro, nem mesmo pode se dizer crente. Se você não viveu isso, clame por perdão e se arrependa. Clame por perdão hoje. Não pense em amanhã, não pense em semana que vem, não pense, vamos ver quem são os mansos. Se você não teve um choro de arrependimento, não tente forçar. Não tente forçar, mas clame ao Senhor. Clame ao Senhor por arrependimento. Clame ao Senhor por pobreza de espírito. Clame ao Senhor para que você possa chorar a sua condição, que você possa chorar verdadeiramente a sua condição. E tenha certeza que Deus não vai desprezar. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Nosso Senhor está longe dos orgulhosos, mas Ele é consolador, Ele é advogado daqueles que choram a sua miséria. Vamos ficar em pé. Curve a sua cabeça.
Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque temos feito da nossa peregrinação aqui mais momentos de lazer e de procura de prazer do que contemplação da Tua santidade, do que contrição pela Tua lei quebrada por nós e pelos outros homens. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes as nossas lágrimas são causadas por remorso e não pelo reconhecimento do nosso estado, não pelo reconhecimento de quem Tu és, daquilo que Tu fez, daquilo que Tu esperas. Tem misericórdia de nós, Senhor, que temos fugido a todo custo de uma confrontação sincera. Que o Teu Santo Espírito possa, com cada um de nós, falar e trabalhar em nossos corações, mostrando como verdadeiramente nós somos. Tu sabes, mas nós não sabemos. E que através dessa iluminação interior do Teu Santo Espírito, possamos converter o nosso riso em lágrimas. Lágrimas que anelam pelo consolo que só Tu podes dar. Lágrimas que são consoladas pela Tua promessa de enxugar todas elas. Lágrimas que encontram alegria, pois sabem que não são desperdiçadas diante de um Deus misericordioso. Nos ajuda, Senhor. Cria em nós um coração contrito. Sede misericordioso conosco. Sede propício a nós. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.